Tem fases que toma mais, toma menos, né? Exatamente. Que são esses neurotransmissores que são sintetizados. É isso, não? Isso, o tratamento se faz com estabilizadores de humor. São medicações que, se bem empregadas, são seguras. Né? E eu acho que o papel dos parentes é indicar ao paciente, mostrar ao paciente que ele tem um problema, que o humor dele oscila demais, né? Aconselhar a procurar um médico, e o paciente tem que decidir tomar a medicação. Isso é uma coisa mais complicada, né? Existe parente de paciente rebelde nessa história. Isso. Não, mas não tenho nada, estou triste, vou resolver, amanhã vou dar uma virada na vida. Enfim, eu conheço esse filme, já vi com tanta gente. Eu sei que é um problema semântico isso, mas será, Geraldo, que era a mesma coisa que antigamente a gente chamava de PMD, o psicótico maníaco depressivo? É isso mesmo, isso mesmo? É isso mesmo. Os relatos sobre o transtorno bipolar, eles vêm já da Ilíada de Homero. Existe um personagem eu li os clássicos. Chamado, você leu o inverso, a versão original. A versão original é inverso. É inverso. E existe um personagem chamado Ajax. Sim, claro. Que infelizmente se suicida em uma fase de depressão. Há 400 anos antes de Cristo, o Hipócrates, o pai da medicina, já introduziu os termos melancolia, se referindo à depressão, e mania, que é o termo que nós usamos para a euforia, é o termo técnico. O indivíduo não tem mania de nada, é apenas um termo técnico, que nós usamos para as fases de euforia. E isso veio mudando, você falou. O Kraepelin, um psiquiatra brilhante, no final do século XIX, ele chama a doença de psicose maníaco-depressiva. Mas psicose é um termo que se refere à esquizofrenia, a doenças de outra natureza. Mas isso não é, e se percebeu, não é uma psicose, não. Se percebeu que o paciente podia ter fases depressivas, fases eufóricas, sem ter nenhum sintoma psicótico. Então o nome foi mudado na década de 70 para transtorno bipolar. É preciso que se diga que alguns pacientes podem ter sintomas psicóticos nas fases de euforia, principalmente. Podem, se não tratarem, podem até ter. Mas não há problema nenhum. Há medicações para isso também. Agora, em relação à saúde pública, porque será que ela está preparada, a saúde pública, para cuidar de um problema desse? Porque, veja, hoje é tão claro, todo mundo fala hoje de depressão como a doença do século. Todo mundo falando de doença do século. Mas será que o sistema público de saúde está preparado para poder segurar este rojão, que isso é uma banana de dinamite com sopinha acesa? Pois é. Para reconhecer está preparado. E para cuidar, não. Porque é preciso que haja a contratação de mais psiquiatras. Há uma carência imensa de psiquiatras no sistema público de saúde. Isso com relação à demanda. E, eventualmente, esses pacientes podem precisar de internação, porque caso eles não tratem nas fases de depressão, se essas fases se tornam muito graves, eles podem pensar em suicídio e, de fato, cometer suicídio. Então, em poucas situações, muito poucas, é necessário internar o paciente para protegê-lo durante 3 semanas, 4 semanas. E depois desse período, com o uso de antidepressivos, essas ideias absolutamente desaparecem da mente desses indivíduos. Eles passam a ter uma vida normal. E nas fases eufóricas, a pessoa pode dilapidar seu patrimônio, gastar todo o dinheiro que tem na conta bancária. Como a libido fica muito, o desejo sexual pode ficar muito exacerbado, ela pode ter relações sexuais de risco, sem preservativo, com um risco imenso de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Então é preciso proteger essa pessoa às vezes. E aí, no caso da euforia também, às vezes, uma internação de umas 15 dias é necessária, e há muito poucas vagas disponíveis no sistema público de saúde para isso. É preciso investimento, sim. Doutor Geraldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Todo Seu. Seus conhecimentos foram importantíssimos, eu tinha muita curiosidade, eu acho que todo mundo está nos vendo agora, tinha também. Volte sempre e muito obrigado. Diga. Eu que agradeço. Posso finalizar? Lógico. É preciso que se diga que a depressão pode ocorrer no transtorno bipolar, mas ela também pode ocorrer em situações como uma doença na tireoide. Ela pode ocorrer em situações como o uso de um medicamento que causa sintomas depressivos. Então, o diagnóstico diferencial é muito importante, né? Porque se os sintomas depressivos que alguém apresenta for por uma doença na tireoide, é preciso tratar
esse problema, repor hormônio de tireoide, não dar antidepressivos. Perfeito. Mais uma vez, a ida ao médico psiquiatra é de suma importância. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Dr. Geraldo Poçandoro, que é psiquiatra e nos esclareceu sobre o que é o distúrbio bipolar. Obrigado, querido. Obrigado. Volte sempre, viu? Muito Adorei obrigado. o papo, Muito adorei. obrigado. Olha, Obrigado. vamos trocar uma ideia aqui.